enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Porque Ele vive, posso crê-lo amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato eu viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e perto estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. E quando enfim chegar a hora daqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Porque Ele vive, posso crê-lo amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. 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 Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Já gastei o pensamento
Não pareço no momento de pensar se havia mais alguém aqui. Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Já gastei o pensamento, não pareço no momento de pensar se havia mais alguém aqui. Ao bem de mim, oh Jesus, volta onde fores, sua força é minha também, oh Jesus. Se eu estiver por baixo, dá-me a sua mão como ninguém. Oh Jesus, volta onde fores, sua força é minha também, oh Jesus. Se eu estiver por baixo, dá-me a sua mão como ninguém. Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Consegui ler a palavra, entender o que nela grava. Sou feliz, eu vou contar o que aprendi. Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Consegui ler a palavra, entender o que nela grava. Sou feliz, eu vou contar o que aprendi. Falar de ti, oh Jesus, volta onde fores, sua força é minha também, oh Jesus. Se eu estiver por baixo, dá-me a sua mão como ninguém. Oh Jesus, volta onde fores, sua força é minha também, oh Jesus. Se eu estiver por baixo, dá-me a sua mão como ninguém. 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 Juventude viva, minha escolha totalmente viva. Queremos desejar boas-vindas ao caro amigo, ao cara amiga que neste momento tem acompanhado a nossa programação. Estamos no terceiro e último dia do nosso programa. Não será diferente dos 2 dias que já se passaram, temos muita coisa boa para si. Neste momento queremos te convidar a ouvir o tema acerca da sexualidade humana. O que será a sexualidade humana? O que nós poderemos aprender acerca disso? Fique aí ligado, acompanhando o nosso programa. Saudações aos nossos telespectadores. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante. Queremos agradecer a equipe que esteve envolvida na preparação deste acampamento online. Não é uma coisa única que acontece só em 2020. Nós esperávamos estar sentados juntos ali embaixo das árvores e talvez numa noite, numa fogueira e poder conversar um pouco sobre este tema. Como foi muito bem apresentado, eu sou Célio Kanda, sou um amigo vosso, gosto muito de acampar. Estamos aqui para podermos conversar um pouco sobre um tema que interessa a toda a juventude. O tema está mesmo aqui na tela, a visão geral da sexualidade humana.
visão geral. Não iremos entrar na profundidade do tema, não é? Senão iríamos levar todo dia e toda a noite a discutir sobre este tema. Queremos, na verdade, falar um pouco sobre o tema e deixar aqui algumas dicas importantes para todos aqueles que sabem que a sua vida é a sua responsabilidade. Então, vamos direto ao tema. Este não é um tema novo para a juventude. Todo mundo sabe o que significa sexualidade, o que significa sexo. Iremos falar sobre a sexualidade humana. Iremos ter 3 subtemas. Iremos falar sobre sexo prematuro ou precoce, casamento prematuro, e iremos falar também um pouco sobre a pornografia. Então, o que é sexualidade humana? Sexualidade humana, então, é o conjunto de comportamentos, não é, que concerne a satisfação de necessidades e do desejo sexual, ok? Desejo sexual. E para tal é preciso que haja uma relação sexual, A sexualidade humana tem a ver com comportamentos diversos, não é? Além do próprio sexo, ok? Então, se vocês participaram nos temas anteriores, da sexta-feira e do sábado, vão acompanhar que nós fomos feitos, não é, por um Deus, e este Deus foi Ele mesmo que deu-nos este presente do sexo, deu ao ser humano, então, este presente de sexo, para nos multiplicarmos, mas também para podermos ter uma intimidade com os nossos parceiros, ou com o nosso parceiro. Nesse caso, quando Adão foi dado a Eva, então, para juntos poderem, então, ter um momento único no jardim de Éden. Então, vai descobrir que a Eva é dada a Adão depois de ser dado o trabalho. Não é? Primeiro, o homem deve ser dado o trabalho, deve trabalhar. Não é? Depois de trabalhar e tal, não é? Aí sim a pessoa está preparada para receber um presente de Deus, não é? Então, Deus deu o presente que é Eva. Mas muitos têm feito o contrário, não é? Ainda estão a estudar e tal, não estão preparados, nem pensou ainda que um dia irá trabalhar, não é? Que terá emprego, que terá um negócio, não é? Mas já está muito preocupado em ter o presente, não é? De Deus, uma esposa, uma menina, não é, para servir de uma companheira e poder, então, ter este privilégio, não é, do sexo. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, eles definem um pouco sobre as idades em que as pessoas podem estar envolvidas na sexualidade, não é? E a OMS diz que deve ser após a adolescência. Eles definem aqui a adolescência, que é caracterizado por acentuadas mudanças corporais e psíquicas devidas à crescente produção de hormonas que influencia o desenvolvimento emocional e o comportamento, não é? E a OMS ainda considera a adolescência o período entre 10 a 19 anos de idade. Então, nesse período de 10 a 19 anos de idade, o nosso corpo tem mudanças que estão a acontecer. Hormônios estão a se desenvolver e o nosso desenvolvimento emocional e comportamental ainda não está muito bem feito. Ao terminar a adolescência, aí você está muito bem preparado, não é? O seu órgão sexual já está desenvolvido, aí sim é que pode iniciar, então, a sua vida sexual ativa, não é? Porque na vida sexual tem 2 elementos envolvidos, não é? O primeiro, já sabem, que é o pênis, que deve ficar ereto. Agora, se o seu pênis ainda não consegue ficar ereto como deve ser, ainda está a desenvolver, então você pode danificar o seu órgão, não é? E também o segundo órgão é a vagina. Então ele deve estar preparada para poder receber esse pênis que vai fazer uma frição aí, não é? Na vagina. Então é preciso estar muito bem preparado, então, para envolver-se sexualmente com qualquer uma pessoa. E o sexo, de facto, como sabem, é uma coisa muito boa, mas é só boa quando nós usufruímos dela com a idade
não é própria, quando estivermos preparados para tal. E nós vamos falar logo a seguir sobre sexo precoce, não é? Sexo precoce. Sexo precoce significa pessoas que não é, se envolvem sexualmente antes de estar preparados, não é? Antes do seu organismo estiver preparado. Que riscos existem, não é, no sexo precoce? Há uma pesquisa que foi feita em 2 escolas americanas, e nessa pesquisa foram feitas entrevistas a jovens ou adolescentes de 13 a 17 anos. E as perguntas que estavam envolvidas lá eram sobre o sexo, sobre relacionamento, e os pesquisadores descobriram que 97% desses adolescentes que foram entrevistados estavam muito bem cientes dos riscos envolvidos na prática de sexo precoce, não é? E sabiam quais são os cuidados que devem ser tomados, não é? E apenas 3% não sabiam. Então, para dizer que a juventude e os adolescentes sabem muito bem, não é, do que é uma vida sexual e os perigos, cuidados que devem ser tomados. Mas o grande problema é que na pesquisa descobriram que esses adolescentes não acreditavam, não é, que aqueles perigos todos que foram alistados, que eles conheciam muito bem, pudessem acontecer com eles. Pensavam que aquilo pode acontecer com qualquer um, mas comigo isso não vai acontecer. É o que alguns de vocês estão a pensar neste momento. Que, não, os perigos de sexo precoce e tal, que o pessoal fala, isso não afeta a mim. Pode afetar meu amigo, meu primo, meu familiar, mas eu não é? Achando que talvez somos mais espertos, não é? Enquanto que é um perigo muito, mas um perigo muito grande. Ok? Então, o que é que faz com que muitos adolescentes se envolvam em sexo precoce, não é? Alguns pesquisadores descobriram que, primeiro, é por causa dos seus pares, não é? Eles ouvem falar do sexo lá fora com os seus pares, não é? E, então, eles procuram, dentro da curiosidade, procurar saber o que é isso de sexo. Mas alguns pesquisadores fizeram uma questão, a questão sobre o que é que lhe fez ir atrás do sexo a 10 mil pessoas, e descobriram que muitos adolescentes se envolvem sexualmente porque eles não têm nenhuma atividade, não é? Eles estão em depressão, nada está a acontecer, não estão envolvidos em nenhuma atividade, não é? Especialmente agora que nós estamos dentro do cenário de Covid, onde a pessoa não tem muita coisa a fazer, não vai à escola, só fica sentado em casa, os papais saem, não é? E você fica sozinho, não sabe o que fazer. Então é um tempo muito perigoso este, não é? As pessoas, adolescentes, acabam se envolvendo no sexo por causa da depressão. E tem dados estatísticos que falam sobre isto. Uma outra pesquisa em escolas primárias, não é? Onde fizeram questões a crianças de 7 a 12 anos, e fizeram mais tarde algumas questões a adolescentes e alguns jovens de 18 a 26 anos, descobriram que dos participantes na entrevista, muitos deles, eles se envolveram no sexo causal durante, no período quando estavam a estudar. Então, quando os adolescentes estavam a estudar, eles se meteram em um sexo que eles chamavam um sexo, apenas sexo, não é? Que é o tal sexo casual que tem acontecido muito. Então, 29% das pessoas entrevistadas tinham se envolvido num sexo casual com seus amigos, não é? Com as pessoas mais próximas delas, não é? Ou qualquer outro menino e menina. Dentre esses, o número maior era de meninos, 33% eram meninos e 24% eram meninas. Deste número, destes que participaram nesse sexo casual, foram feitas questões e elas puderam então falar que elas estiveram envolvidas em pensamentos de suicidas, não é?
elas, depois de praticarem esse sexo, não é? 18% deles, eles tiveram um pensamento de se suicidar, não é? Durante a sua vida. Então, pode dizer que existe algum perigo em se envolver em sexo muito antes, não é? Especialmente porque a pessoa ainda não está preparada, não é? Ainda não está preparada para se envolver sexualmente, não é? E existe muita ansiedade nisso, não é? E especialmente quando alguns talvez estiveram envolvidos a participar nos vídeos de pornografia, assistir vídeos pornográficos. Então a pessoa já vai no sexo pensando que vai encontrar o mesmo, não é? E quando se mantém nesse relacionamento sexual, vai descobrir lá que talvez a pessoa não estava preparada. E a pessoa até pode sentir-se muito mal, pensar que não merece ou não deve nunca mais praticar o sexo, porque foi uma experiência muito má. Queremos aqui, então, mostrar os perigos de sexo precoce. Temos aqui uma especialista em sexualidade humana, a senhora Sandra, que nos fala sobre alguns perigos de sexo precoce. O primeiro perigo é de uma gravidez indesejada. Então, as pessoas que se envolvem sexualmente, especialmente adolescentes, eles nunca pensam que o resultado daquele envolvimento sexual pode, então, ligar-se com uma gravidez, não é? Então, com uma gravidez. Então, as pessoas não pensam nisso e praticam a primeira vez, logo a pessoa está grávida, não é? E o outro perigo é de DTS, de HIV. O outro perigo é ejaculação precoce, não é? Falta de ereção, não é? A pessoa esteve lá com a menina, mas o menino, como ainda não estava preparado, e pronto, ele não levanta, não é? E pode influenciar isto na vida, não é? Deste menino, que no futuro pode até continuar a ter esses problemas. Perda de orgasmo, não é? Elasticidade na região pélvica feminina, não é? Problemas emocionais, não é? Junto com os pais, quando os pais souberem do assunto, os amigos lá, talvez da igreja, não é? E a outra comunidade, os tios por aí fora. Então, o adolescente pode se meter em vários problemas emocionais. Não só, também pode ter problemas na vida escolar. Então, a Sandra diz o seguinte: os meninos podem desenvolver algumas patologias quando a ejaculação precoce e a disfunção erétil, que impossibilita manter a ereção para a penetração durante o sexo. Então, você pode desenvolver essa patologia, isto porque o seu pênis ainda não estava preparado, não é? E ele foi aleijado no processo, não é? De então manter-se em relação sexual muito cedo. Já as meninas, ocorre um risco de sofrer com essa elasticidade na região pélvica, não é? Uma contração vaginal que causa desconforto e ardência durante a relação sexual, não é? E com a ausência de orgasmo ou retardo de orgasmo. Então, você vai então danificar o seu organismo, não é? O seu órgão sexual, e aí vai ter problemas por toda a vida, ok? Então, não caiamos nessa cilada de termos esses tipos de problemas, patologias por toda a vida. Temos que pensar muito antes de nos envolvermos sexualmente ainda adolescentes, não é? Ainda adolescentes. Ok, eu sei que você pode estar assustado, porque você nunca ouviu falar disso, e tem muita gente que, na verdade, tem falado de que você pode ter um sexo seguro e tal. Iremos falar um pouco sobre isso já logo a seguir. Há um outro pesquisador, que ele também é médico, o nosso médico Delfino,
não é? Ele diz assim, a adolescente grávida tem grandes chances de ter um parto prematuro, pois seu corpo ainda não está totalmente preparado para a gravidez. Então, você pode sofrer com uma gravidez, não é? Que depois o parto pode ser prematuro. E existem muitos perigos de termos um parto, não é, prematuro. Você ainda é uma criança, o seu organismo, o seu ventre ainda não está preparado para segurar por 9 meses, não é? Um feto, não é? E aí, então, ele abre muito cedo e tens um parto prematuro. E como pode saber, existe um perigo em ter partos prematuros, como pode ver na tela, 10 a 15% de bebês apresentam problemas graves, não é? Como a cegueira, surdez ou paralisia cerebral. Então, os bebês prematuros têm este risco. Então, se você é uma criança e tem um bebê prematuro, o seu bebê pode sofrer disto. E estes mesmos bebês prematuros, 30 a 60%, apresenta deficiência cognitivas, incapacidade de aprendizado e anomalias de linguagem, não é? E cerca de 29% das crianças e adolescentes exibiram, no mínimo, um problema de saúde mental. De facto, são 2 vezes mais propensas a desenvolver distúrbios, não é, de hiperatividade e déficit de atenção. Então, estamos a dizer que estes bebês prematuros que surgem de um relacionamento sexual entre 2 adolescentes, não é? Pode, então, ter risco de ter todas essas doenças que a gente falou aqui e ter uma criança que vai passar toda a vida a sofrer complicações de saúde no seu cérebro, não é? Por causa de uma relação, não é, irresponsável de uma criança com outra ou de um adolescente com outro. Então é muito perigoso. Você pode ver, parece uma brincadeira, mas se assistir à televisão vai ver tipos de doenças que acontecem no mundo com crianças que nascem de outra criança. Então estamos a dizer aqui que é muito perigoso e nós, acampantes que aqui estamos, nós decidimos que queremos cuidar da nossa saúde e a nossa saúde é nossa responsabilidade, não só a nossa saúde, mas também a saúde da nossa família que iremos ter no futuro. Ok, gostaria de partilhar algumas informações um pouco assustadoras que nós não estamos acostumados a ouvir. O Dr. Jefferson Delfino, aquele que nos falou agora mesmo sobre as gravidezes, não é, de adolescentes, ele fala o seguinte: a abstinência sexual é a ausência do ato sexual. Desculpa, quem diz isto é o Dr. Sérgio dos Passos. Ele diz que ele nos introduz um tema muito interessante da abstinência sexual, que é a ausência do ato sexual. Ele ainda diz: a ausência de relação sexual engloba o não contato entre a região genital e íntima de 2 pessoas. Então, a abstinência sexual não é só o contato sexual ou o ato sexual, mas também engloba a não tocar as regiões genitais da outra pessoa. A abstinência total, quando praticada constantemente, é 100% segura. Essa é uma maneira interessante que muitos casais usam para se conhecer melhor e esperar até quando estiver preparado. Então, o Dr. Sérgio Ramos, não é? Vocês podem procurar saber muito sobre o Dr. Ramos, que é um médico ginecologista, vai descobrir que ele aconselha, então, aqui os adolescentes a ter os seus namorados, namoradas, mas praticarem aquilo que é chamado abstinência sexual para até quando estiverem preparados, ok? O Jefferson, que é o doutor que eu me referi antes, diz o seguinte: o aquecimento da camisinha, o mau uso e a falta de maturidade e informação pode trazer sérios problemas para o futuro do adolescente. Então, Jefferson está nos falar aqui que, afinal,
quando a gente fala por aí que não podemos usar a camisinha ou preservativo, como a gente tem usado muito aqui, temos que ter muito cuidado com o uso desse preservativo, dessa camisinha, porque ela pode aquecer, não é? E pode ser usado muito mal, não é? E pode criar sérios problemas no futuro do adolescente, não é? Então, isto está vindo do Dr. Jefferson Delfino. Quando eu fui buscar um pouco, quando vi falar deste assunto de preservativo, fui buscar um pouco em alguns sites de confiança para entender de que estava a falar, afinal, o Dr. Jefferson. E descobri o seguinte, no site que pertence à Atlas de Saúde, diz assim: para evitar uma gravidez indesejada, existem atualmente vários métodos contraceptivos, sendo que o único método 100% eficaz para evitar a gravidez é a abstinência. Isto é, não ter relações sexuais. Atlas de Saúde. Não é? Então aqui encontramos que se nós não queremos ter a gravidez indesejada, como falamos lá no passado, ou de doenças das DTS por aí fora, então nós precisamos de seguir este plano ou este método contraceptivo chamado, abstinência. Fui buscar também num outro site que fala sobre contracepção e falaram que o preservativo tem uma taxa prevista de 3 a 14% de falha durante o primeiro ano de utilização. Então, para dizer que quando você ainda está a iniciar usar o preservativo, então ele pode falhar até 14%. Então você sabe o que significa 14% de falha, não é? Quando trata-se de HIV, quando trata-se de gravidez indesejada, não é? Então é preciso termos um cuidado. Fui buscar no manual que encontra-se mesmo aqui em cima da apresentação, é um manual usado pela OMS, não é? Organização Mundial de Saúde, para pessoas que tratam de assunto ligado ao planeamento. Neste manual, fala aqui claramente que a eficiência de preservativo é de 80% a 95%. Neste caso, para a gravidez, falam de que é 85%, não é? E para o HIV e outros vírus, de 80% a 95%. E se vocês puderem ter acesso a este material e lerem, vão descobrir que é mesmo muito arriscado usar o preservativo, porque tem uma percentagem de falha maior, não é? Deixa só vos passar aqui uma informação de Moçambique, porque estivemos aqui a falar de dados de outros países. Se verem na tela, aí conseguem ver que esta é uma notícia de Moçambique, não é? Onde diz que o Moçambique aumenta o nível de prevalência do HIV. Este é um tópico muito assustador, porque no nosso país temos milhões de dólares que estão a ser investidos para terminar o HIV, não é? Mas, em vez de diminuir a prevalência, está a aumentar. E podem ver ali que o nível de prevalência subiu em Moçambique para 13,20 de 11,50 em 2015, não é? Isto por quê? Isto porque nós continuamos a fazer a promoção do uso de preservativo e o preservativo tem as tais falhas que falamos, não é? E com essas falhas as pessoas vão tendo ainda maior risco, não é, de se infectar de HIV. Como podem ver, eu tenho uma imagem que eu mostro ali, onde diz HIV, o vírus de HIV é tão pequeno, um pontinho como aquele que vê na tela, tão pequeno que o esperma é muito grande que o vírus de HIV. Agora, se o esperma, que é responsável da gravidez, segundo a OMS, diz que é 85%, então podemos ver que, de facto, o HIV, que é tão pequeno que o esperma, pode, de facto, ter uma percentagem muito maior de falha. Então, quero aconselhar a todos nós, adolescentes, não é? Eu sei que é um período da adolescência onde a pessoa quer descobrir novas coisas. Nós temos que ter muito cuidado, não é?
naquilo que a gente faz. Porque se nos envolvemos, não é, sexualmente, muito cedo, um sexo precoce, podemos então cair na armadilha de viver toda a vida, não é, num sofrimento, não é, por causa de um momento só que tivemos com aquele menino ou com aquela menina. Então, fuja, tenha muita atenção. Se você acha que está numa vida sexual muito ativa, procura reduzir isso, procura ter conselho até psicológico, não é? Para que você possa conseguir, não é, reduzir, não é, essa atividade para o período quando estiver preparado, quando tornar-se um adulto. Muito obrigado pela vossa atenção. Iremos falar logo a seguir de outro tema muito interessante que tem a ver com casamento precoce. Casamento precoce. Como podem saber, em Moçambique, a juventude menor de 18 anos é por aí 52% da população de Moçambique, não é? Então, por isso que é importante que essa juventude cresça, não é, enquanto está preservada, para estar pronta para, ao alcançar a idade, não é, poder se tornar um adulto que entra num casamento com uma vida muito saudável. Era só casa, marido. Escola, quando eu ia na escola, via absurdo, até que fui obrigada a deixar. Antes de me casar, eu era muito feliz. Ia na escola com minhas amigas, brincávamos no recreio, ia para casa, sentia aquele sabor de ser criança. Eu sentia flutuar aquela flor, tipo, como diz o nosso ex-presidente, né, o falecido. Criança é uma flor que nunca murcha. Eu pensava que eu nunca iria murchar, mas depois de entrar nos casamentos prematuros, e acabei murchando. Meu sonho é ser advogada. Eu quero poder dizer que eu sou a futura. Eu sou quem vai salvar esse país, quem vai acabar com casamentos prematuros, por ter passado por isso. Aos 14 anos, fui submetida aos casamentos prematuros, onde meus pais me aconselharam a me casar ainda menor de idade. E disseram que se eu me casasse, não haveria de sofrer e que, chegada lá, tudo seria diferente, eu haveria de ter uma vida boa sem depender de ninguém. No início eu negava de me casar, só que naquela tentativa tenho que respeitar os meus pais e obedecer a eles. Eu aceitei a entrar nos casamentos prematuros, mas não por vontade própria. Dali, chegando ao lar, era diferente. Eu pensava que ia haver uma vida melhor, como os meus pais tinham me dito, mas nada daquilo era verdade. Eu sofri, passava noites sem comer. Meu marido ia à pesca. Quando voltava, eu perguntava: o que vamos comer? Ele dizia: não tenho nada, porque não consegui nada. Você também, mulher, pode procurar algo para comermos, porque você tem mãos. E eu sentada me perguntava: o que hei de fazer? Eu, uma menina pequena, não sei, não tenho habilidade em nada. Eu comecei a adorar amendoim e vendia na rua. E quando adorava amendoim, por vezes conseguia, comprava comida e comia. E no dia que eu não conseguia vender, eu ficava sem comer ou ia em casa da minha mãe e dizer que opa, hoje não tenho nada, e lá comia se tiver. Dali eu sofria, mesmo quando eu sentava a vender amendoim, via minhas amigas a irem na escola. Eu sentava, começava a imaginar na solidão. Se eu estivesse a estudar, o que seria de mim? Mas, epa, eu não estava a estudar na época e aquilo me doía. Manda tua filha à escola. Eu me sentia muito triste, sozinha. Nem sabia por onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem vou conversar, o que irei começar a fazer.
E quando encontrava senhoras da minha rua que já estão casadas, eu me sentia muito pequena no meio delas e não tinha coragem de sentar a conversar com elas. E ficava muito isolada, só era eu, sem ninguém para conversar, a não minha irmã, minha mãe. Me sentia muito só, não tinha como brincar. Rapariga. Daí, certa vez, eu sentada, né, no quintal, a dourar meu amendoim, tipo para ir vender. Escutei a rádio, um programa sobre casamentos prematuros, onde estavam a dizer de que quem está envolvida nos casamentos prematuros e quer sair, pode contactar a rádio, chegar lá para poder saber sobre mais informações. Saudações, amigo ouvinte, e esteja bem-vindo a mais uma edição do programa Casamento Só Mais Tarde, que acontece nesta sua rádio amiga, a Rádio Parapato. Hoje temos como o tema consequências de casamentos prematuros, uma situação muito complicada na vida de raparigas. Mesmo que eu pareça mulher, sou uma menina. A Mariamo escutou o programa da rádio, saiu de casa para vir até aqui na rádio. Aproximei a rádio e fui procurar saber mais sobre casamentos prematuros e como eu tinha que sair dos casamentos prematuros. E realmente eu cheguei à rádio. Ela começou a contar o seu sentimento, começou a contar a sua história, a sua situação. E lá me perguntaram se na verdade eu queria sair. Depois de terem me explicado, eu disse sim, quero sair. Então, escutada aquela situação, tinha que levar o assunto para as autoridades competentes para resolver esse tipo de situação. Lá foram sensibilizados os meus pais e o meu ex-marido. E ele negava, só que depois disseram que se o senhor insistir em querer ficar com essa miúda enquanto ela ainda é menor, nós vamos te punir. Daí ele se redimiu por coisa, medo da prisão. Daí os meus pais me pediram que eu perdoasse a eles e disseram ao pessoal da rádio de que estavam arrependidos por ter me feito casar ainda pequena e que queriam me ver de volta na escola estudar. Essa família sentiu-se que, de factamente, ela teria que continuar a estudar. De factamente que ela não podia se meter nesses tipos de situações, porque ainda não tem idade de se casar. Razão pela qual ela continuou com os estudos. E a rádio matriculou-me. E agora, graças a Deus, já estou na escola e me sinto feliz por estar de volta à união que é familiar, porque na escola é o segundo lugar da socialização, onde eu me sinto à vontade e onde eu me sinto que terei um futuro garantido, que é sendo advogada e poder ajudar outras meninas a saírem dos casamentos prematuros. Através do nosso programa de casamentos prematuros da Rádio Parapato, não é? Com o patrocínio em parceria do Forcom, nós ajudamos 7 meninas, 7 raparigas, nós apoiamos a saírem de casamentos prematuros para continuarem com os estudos. Queremos já finalizar com um tema também um subtema importante, que é para falarmos sobre um pouco da pornografia, não é? Vamos falar um pouco sobre pornografia. Então, como podem ver, nos temas anteriores, estivemos a falar que é bom que o adolescente cresça, torne-se um adulto,
para iniciar a sua vida, não é, familiar, não é, ter esposa, ter filhos, não é, com boa saúde, e também para poder cuidar deles de maneira responsável, não é? E esse caminho todo percorrido, também falamos um pouco sobre o perigo de até usar métodos, né, contraceptivos que aparentemente, não é, nos parece que são bons, não é? Mas não são 100% seguros, não é? Então é importante então seguirmos a abstinência sexual, não é? Pelo menos até chegarmos àquela idade, não é, que podemos então unir-nos com a jovem ou com o jovem que nós decidimos, não é, fazer parte de toda a vida. Então, alguns caem num perigo de envolverem-se então com este pequeno veneno, droga, chamado pornografia. Chamo ele de droga porque alguns pesquisadores foram fazer algum trabalho com adolescentes e descobriram que por aí 30% a 40% dos jovens que assistiam a pornografia tornavam-se vício, não é? A pornografia tornava-se vício. Então, por isso chamamos ela de uma droga, é uma droga livre, não é? Nós podemos encontrar pornografia em todo lado, no telefone de todo mundo, mesmo em casa, não é? Com as crianças, desde que tenham acesso à internet, então eles podem ir tendo esta droga, consumindo esta droga e tornarem-se viciados, não é, nela, ok? Então a pornografia é de facto um pequeno mal que alguns chamam de pequeno mal, porque até alguns médicos aconselham que a pessoa possa assistir pornografia para poder se conhecer, se estimular e tudo mais, mas existem muitos perigos nisso. Um dos grandes perigos é que o sexo na pornografia é um sexo diferente do sexo na vida normal, porque vamos descobrir que o sexo na pornografia, daqueles vídeos que a gente assiste, eles focam no que é o prazer para o homem, não é? O prazer para o homem, não é? E o homem, nos vídeos, vocês podem ver, pode fazer qualquer coisa que ele quiser para poder ficar excitado e ter aquele prazer sexual, não é? Enquanto que a mulher, geralmente, ela é que deve se rebaixar, deve ser humilhada. Encontramos a mulher nesses vídeos a chorarem, não é? Muitos daqueles choros não são choros de prazer, mas de dor, não é? De dor. Porque o sexo é psicológico. Se você casar, vai descobrir que o sexo começa logo de manhã, quando você sair para o serviço, a maneira como você vai despedir a sua esposa, o que vai acontecer durante o dia, se você vai ligar para ela ou não, vão conversar, vai deixar uma mensagem, não é, ou não para ela, e até o momento que você volta, como é que você se comporta, quais são as palavras que você escolhe usar, não é, no momento ao chegar em casa. Então, isso tudo, não é, influencia naquilo que é sexo. O grande perigo, além desse, do foco ser o prazer apenas para o homem, é que nós temos ali, não existe uma seleção de quem deve se envolver sexualmente com outra pessoa. Não existe isso. Em alguns casos, até nós encontramos um vídeo onde tem várias pessoas na mesma sala não é, a se relacionarem sexualmente. Então, isso é muito perigoso para a nossa mente, não é? Muito perigoso para a nossa mente. E além disso, nós encontramos que em muitos desses vídeos onde temos a pornografia, vão descobrir que praticamente não existe o envolvimento das mãos. Não existe o envolvimento das mãos quando o sexo é feito, não é? A pessoa que filma geralmente tenta excluir totalmente
algum envolvimento, não é, sexual, não é, alguma carícia e tal. Eles sempre procuram esconder isso e deixam-nos com uma imagem de um pênis que está a penetrar a uma vagina. E é pronto, é só isso, não é? É só isso. Então, não mostram que existem os preliminares, como falei antes, não é? Preliminares, o que a gente faz no relacionamento para que aquele momento seja um momento bom para as duas partes. Isso não mostra. Só mostram aquele momento, não é? Do ato, não é? Do orgasmo e tudo mais. Não é? E todas as preliminares são esquecidas. Se vocês, eu sei que muitos de vocês são jovens e nesta era não sabem o que é isso de uma carta, de envio de uma carta, do que é de facto ter um relacionamento onde as partes conversam por muito tempo, não é? Para até chegar no momento de pensarem do sexo. São dias que passam-se para chegar até lá. E até lá, aqui no meio deve haver muita criatividade para que a moça esteja à vontade para aceitar a sua proposta de se envolver sexualmente consigo, não é? Mas quando você assiste muita pornografia, toda a criatividade desaparece, não é? Todo esse pensamento de o que tem que fazer, não é, para poder então conquistar esta menina, desaparece e você só fica focado no sexo. E logo que se encontram, a primeira coisa que você vai fazer é, ao olhar a menina, vai mostrar um olhar, não é? A mostrar que, olha, eu na verdade quero hoje mesmo realizar aquela relação que sexual consigo, não é? As pessoas já não têm até vergonha de falar logo no primeiro minuto que se encontram com a pessoa. Por quê? Porque nós temos assistido muito a pornografia, e a pornografia, o foco é a satisfação sexual do homem. Infelizmente, em algumas nossas culturas, nas nossas comunidades, as nossas tias ensinam isso, que a mulher só existe para satisfazer o desejo do homem, não é? Isto é praticamente o mesmo pensamento, a mesma filosofia por detrás da pornografia. E é por isso mesmo que existem no mundo, em cada ano, milhões de mulheres que são envolvidas no tráfico de pessoas para poderem satisfazer os homens em vários países. Então, a pornografia é muito perigosa por causa desses pontos que eu levantei, mas também porque ele vicia. Se você assiste um filme qualquer, um filme de terror, e depois procura ir numa casa de banho, quem tem uma casa de banho fora, lá em casa, e no escuro, na noite, tenta ir para a casa de banho, vai ver que a sua mente vai estar confusa, porque você vai ficar com aquelas imagens do filme de terror e, ao querer entrar na casa de banho, pode até sentir algumas vozes, como se estivessem alguns seres por aí, não é? Para tentar lhe assustar, mas por causa do filme que você assistiu. Agora imagina se você assiste o sexo, o vídeo de pornografia 2, 3, 4 vezes por semana. O que é que está a acontecer na sua mente? Na sua mente. Então isso vai criar de facto problemas no futuro, não é? Para si. Eu tenho participado em várias conversas com casais e já vimos várias vezes casais onde a esposa nunca fica satisfeita, não é? Nunca fica satisfeita porque a pessoa que é o seu esposo, quando chega o momento do sexo, não tem nenhum preliminar, não é? A pessoa só lembra-se que deve penetrar apenas, não é? Isto muitas das vezes é afetado por causa desses vídeos pornográficos que a gente assiste. Então o marido já chega, ele até já chega pelo caminho, ele já até, o seu pênis já está reto, não é? E quando chega em casa,
a mamãe ainda está a tratar a confusão do que aconteceu em casa com os filhos e a gente chega ali e diz, olha, pronto, eu já estou preparado, vamos a isso, não é? A mulher funciona como ferro de engomar. Você liga, deve esperar algum tempo para ela poder aquecer. Então, se a gente, em 2 minutos, chegamos em casa, já estamos ali dentro, então podemos ferir os órgãos genitais da mulher. E tem mulheres que nunca sentiram o prazer sexual por causa deste mal, não é? Que a gente está aqui a falar. Então, é muito perigoso, porque isso pode fazer com que a mulher possa, não é? Se for ainda muito jovem, que acaba de entrar no casamento, até pode pensar em divorciar, ou mesmo até suicidar-se, porque a pessoa esperou tanto para o casamento e chega e encontra que não é uma coisa boa. Então, é preciso ter muito cuidado, mas muito cuidado com esses vídeos que a gente assiste. O último ponto que eu acho que também é importante é que ele pode fazer com que o jovem fique paralisado. Não é? Imagine só, nos vídeos de pornografia que a gente assiste, o enfoque que existe é que o pênis do homem deve ficar sempre ereto. Quer dizer, você deve estar sempre ereto a vida toda, por toda a eternidade, é o que mostram lá, não é? Você vê um vídeo de 1 hora de tempo, não é? O homem está ereto 1 hora de tempo. E a outra coisa é que eles enfatizam que o seu pênis deve ser de um tamanho um pouco mais grosso ou comprido. E muitas das vezes, para muitos dos homens, talvez incluindo a mim, o meu pênis não é tão grande assim, não é? E não fica ereto toda a vida, não é? Então, isso pode paralisar um adolescente, não é? Você já entra e assiste aqueles vídeos pornográficos, você experimenta e vê que o seu pênis é tão pequeno e vai casar ou encontra-se com uma moça, você fica paralisado, não é? Então, é muito perigoso estar exposto a esses vídeos de pornografia e tem criado, de facto, muitos problemas no seio da nossa família. Os vídeos de pornografia mostram que a mulher deve ser uma mulher prostituta, deve ser uma mulher que aceita fazer sexo com seu marido todo momento e com qualquer uma outra pessoa que ele trouxer em casa. Um amigo qualquer que estiver ali em casa, que tiver um pouco de masculação, isso pode fazer com que a moça sinta-se também atraído, porque também assiste a pornografia. Então isso pode criar problemas sérios. A gente consegue ver neste mundo onde tem filhos a se envolver sexualmente com os seus pais, com a sua mãe, com o seu pai e com seus primos, não é? Uma coisa muito, muito dolorosa, não é? Então é preciso ter muito cuidado, não é, com isso. E finalmente a pornografia pode influenciar no seu casamento grandemente, porque a sua esposa tem a sua maneira de se expressar no momento de realizar o sexo, não é? Pode ter um som específico, ou pode não ter som nenhum, não é? Pode ter uma aparência que você não habituou a ver no vídeo, não é? E isso pode fazer com que você nunca fique satisfeito sexualmente, não é? Então, muito perigoso assistir os vídeos pornográficos, especialmente quando nós somos ainda adolescentes, ainda não temos noção do que é o sexo, não é? É muito perigoso. Então, nós queremos o quê? Pedir a todos vocês acampantes para que procurem viver uma vida saudável, não é? Responsável, para que tornem-se pessoas de muito valor na sociedade, neste mundo. Então, não vale a pena arriscar. Eu prefiro esperar, não é? Esperar ainda mais, não é? Até que esteja pronto para poder se envolver com alguém quando tiver uma idade de adulto e poder ter um compromisso sério com uma pessoa certa, e daí vocês terão uma alegria total. Espero que tenham gostado das apresentações. Eu vou acompanhar os vossos comentários no Facebook, no YouTube.
e isso vai ajudar-nos nas nossas próximas apresentações. Que Deus cuide de todos vocês, vos cuide e vos abençoe e vos dê um futuro muito maravilhoso. Muito obrigado. Minha escolha totalmente viva. Esse é o lema que tem nos acompanhado durante os 3 dias da nossa programação. Estamos neste momento no 3º e último dia do nosso programa. Estamos vivendo uma pandemia que é nova para todos nós, tem assolado o mundo e o nosso país. Neste momento, vamos falar da prevenção da Covid-19. Sabemos que temos ouvido de várias formas, em vários locais, nas mídias, nas ruas, acerca deste tema. Mas vamos convidar a irmã Elisa a nos dizer mais sobre a prevenção da Covid-19. Olá a todos, sejam bem-vindos a esse espaço em que nós vamos falar sobre a nossa saúde e em especial para a nossa camada juvenil. E nesse ambiente da juventude é importante que, acima de tudo que nós estamos aqui a tratar, falemos também sobre a nossa saúde. E para falar sobre a nossa saúde é importante que falemos de algo que está muito próximo, ou seja, falemos de algo que está no nosso dia a dia e que de certa maneira pode estar a perturbar as nossas mentes. E é disto que nos levou a decidir escolher falar sobre coronavírus. E como vocês sabem, a camada juvenil, que é uma das camadas que o governo está preocupado, a igreja está preocupada, também o grupo IEP, não é? Que é uma organização que está centrada, virada para a juventude, e em Moçambique é a nossa preocupação. Hoje nós vamos falar sobre coronavírus jovem. A pergunta de partida que não podia ficar seria: o que são coronavírus? Como eu confio tanto em vocês, tenho certeza que vocês sabem muita coisa sobre coronavírus, mas eu somente vou fazer um resumo para que vocês possam recapitular aquele conhecimento que vocês têm. A falar de coronavírus, como vocês sabem, coronavírus é uma família gama de muitos vírus, mas nós hoje vamos falar sobre SARS-CoV-2 ou Covid-19. Nesta família tem um que foi batizado com o nome de Covid-19 porque ele foi descoberto em 2019, em dezembro, e é disto que quase todo mundo está preocupado, procurando soluções para juntos podermos viver de uma maneira mais saudável. Este novo coronavírus que hoje estamos a falar, como vocês sabem, foi descoberto na China, numa cidade chamada Wuhan. Ele afeta os homens, tanto afeta também os animais. É importante que, quando falamos de qualquer doença, conhecermos o que é e quais são os sinais e sintomas. Desta feita, nós vamos falar dos sinais e sintomas do coronavírus. Um dos sinais e sintomas cardinais dessa doença, que já é uma pandemia porque em qualquer parte do mundo ela já existe, temos a febre, ou seja, a temperatura acima de 38 graus. Temos a tosse seca, é um dos sinais e sintomas de presença desta doença. Temos cansaço, dificuldade ao respirar. Esses sinais e sintomas, eu quero realçar que não só são observados no Covid-19. Esses sinais e sintomas também podem aparecer em outras gripes. E é importante que se chame sinais e sintomas de coronavírus quando, para além desses sinais e sintomas, há confirmação por um teste que é feita pela colheita das nossas vias respiratórias, em especial na boca e no nariz. Só com o teste positivo você pertence a esta doença que é o coronavírus ou Covid-19. Como é que se transmite a Covid-19? Ela se transmite de uma pessoa infectada para uma outra pessoa que não esteja infectada. Isto ocorre por vias respiratórias, ou seja, por trato respiratório. Falamos a partir da boca, das narinas,
Como é que se transmite especificamente? Nós estamos a dizer de uma pessoa que está infectada para outra que não esteja infectada. Através de aperto das mãos, sabemos que as nossas mãos estão em constante movimento no manuseio de qualquer coisa que esteja à nossa frente e também do nosso organismo. Então, se a nossa mão entrou em contato com o nosso nariz, a nossa boca, portando esses vírus, se nós pegamos a outra pessoa, nós estaremos a transmitir esta doença. O contato de uma pessoa que tenha a doença, ou seja, se eu estou próxima com uma outra pessoa que tenha esta doença, se ela aspira, ela pode transmitir a uma outra. Nos locais de aglomeração maior, nesses locais é comum que a respiração é algo que não se pode impedir. Então estaremos a partilhar o mesmo ar muito próximo e nós podemos contrair esta doença. Os abraços e beijos também são formas de como a Covid-19 se transmite. Meus caros jovens, após de conhecer os sinais e sintomas desta doença, é importante que cada um de nós tenha um posicionamento do que pode fazer perante esta pandemia, perante esta doença. Sabemos todos que cada um de nós tem um abrigo e a primeira coisa que acontece nas nossas doenças, ou seja, os primeiros cuidadores são aqueles que estão em casa conosco. Então é importante saber que uma das coisas que devemos fazer, estando em casa com esses sinais e sintomas, são cuidados caseiros. Falamos de espirro, falamos de tosse. É importante que a pessoa mantenha-se hidratado, bebendo água, sumos, que é para evitar entrar em desidratação. Também a pessoa, quando tiver os sinais de sintoma, deve dirigir-se a uma unidade sanitária mais próxima para poder ter o apoio necessário sanitário. Também vamos falar das medidas preventivas desta pandemia. Uma das medidas preventivas que todo mundo fala e algum de nós já faz com frequência é a higienização das nossas mãos. Essa higienização deve ser feita de uma maneira individual e também deve ser feita de uma maneira coletiva. Se eu consigo higienizar as minhas mãos somente a mim e quem está próximo de mim não faz isso e por casualidade possamos trocar alguns objetos, esta medida estará a falhar. Então, temos que fazer a medida de higienização de uma maneira individual e coletiva. É importante também na nossa vida, no nosso dia a dia, colocarmos mais uma coisa para além daquilo que nós fazíamos. Normalmente é comum, por causa do ambiente em que nós estamos, expirar ou tossir. Nesse processo, dessa necessidade fisiológica em que nosso corpo nos pede para tossir ou expirar, devemos usar a etiqueta de tosse, que é o uso do nosso cotovelo neste gesto, não é? Isso vai ajudar que aquele expiro, a velocidade que os vírus têm, eles não possam ir diretamente nas mãos, mas sim possam cair desta parte indo para baixo. Por essa razão, nós estamos a dizer que os abraços devem reduzir, ou seja, não devemos nos abraçar, porque mesmo nesta posição, os vírus podem ficar neste local do V e se eu não abraço alguém, melhor ainda. E também neste grande encontro que nós temos, nesse acampamento que é atípico, porque normalmente nós temos estado acampados numa zona em que nos vimos, nos cumprimentamos e trocamos as impressões como tradicionalmente o nosso afeto era. Mas desta vez o nosso acampamento é virtual. Cada um onde estiver tem essa informação, mas de uma maneira virtual, porque nós estamos juntos. Estamos nessa situação por causa desta doença. E é importante nesse nosso acampamento falar sobre esta doença, porque mesmo não estando perto, a nossa mente ela é usada, o nosso sistema fisiológico de alguma maneira vira atenção nesta doença. E hoje, neste acampamento, somos chamados nós como jovens, não por uma casualidade, é porque Deus tem um objetivo conosco. Junto podemos acompanhar o livro de Provérbio 1, de 1 até 4, onde ilustra claramente que Deus tem um propósito conosco como jovem.
no meio de tanta dificuldade que nós vivemos, mesmo no meio da Covid-19, o jovem é chamado para a igreja. Ele é chamado para fazer parte da obra de Deus, porque nós somos criatura de Deus. E não só. Vejamos, nós nas nossas igrejas habituamos lidar, ou seja, temos pastores, sempre eles são mais velhos que nós, temos líderes que são sempre mais velhos que nós. Mas para eles chegarem a essa idade, eles também passaram por essa idade que cada um de nós temos aqui, que é a juventude. Dos 14 a 24 anos, faz parte de qualquer pastor que vocês hoje estão a ver, de qualquer líder que hoje vocês estão a ver. Mas para que o nosso futuro possa chegar naquelas pessoas que de alguma maneira nós admiramos, almejamos ser, e acima de tudo nós seguimos a Jesus Cristo, é importante que nesse troço nós fiquemos ligados a Deus, porque nós somos a imagem de Deus. E para podermos passar esta fase, é preciso que passemos esta fase com prudência, conectados com Deus, assumindo, seguindo alguns conselhos que a nossa liderança, que uma organização como essa de juventude possa ser partilhado. É também importante dizer a todos os irmãos que nesta fase de vida é uma fase de muita agitação, como vocês sabem. É uma fase em que nós queremos saber quase tudo e queremos experimentar tudo. Mas Deus nos chama a atenção que nós somos criatura dele. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, devemos cuidar-nos e não deixar que a vida espiritual seja ou possa ocorrer quando eu estiver velho, como alguns jovens dizem. Outros dizem, não, agora eu não posso ir à igreja, estou a gastar muito tempo, prefiro ir à igreja, recorrer a Deus quando eu for velho. Não, meu caro irmão, minha cara irmã, é importante que busque a Deus na sua mocidade, ou seja, enquanto for jovem, busque a Deus. E também como é que os jovens devem viver nesses tempos? Ou seja, face à Covid-19, nós temos uma modalidade de vida um pouco diferenciada daquela que nós já vínhamos tendo. Por via de medidas de prevenção, nós falamos de higienização, falamos da higiene. Também em contexto espiritual, é importante que a nossa saúde mental esteja conectada com Deus. Hoje em dia temos muitos canais, temos muitas coisas que podem ocupar-nos, atrapalhar as jovens. Temos pessoas que aliciam que você passe para outro lado da margem. Mas você é chamado, perante a Covid-19, também higienizar a sua mente, higienizar o seu coração, preparando-o que, se porventura, se Covid-19 for um dos problemas que nós teremos, tenhamos sempre esperança com Deus, que isso tudo possa estar nas mãos de Deus. E devemos também reconhecer que, sendo ser humano, nós estamos expostos do pecado, mas devemos buscar a Cristo, o sangue de Cristo, para lavar o nosso coração. E quais são ou quais seriam conselhos que Deus dá a nós como jovem? É que nós devemos olhar na cruz, jovem. Estamos a falar de Jesus, que também viveu este momento de juventude, que teve os pais, teve líder, mas ele sempre esteve com Deus. Então, Jesus Cristo é uma figura que nós devemos seguir, isso como conselho que Deus nos dá. Podemos ler juntos o livro de Eclesiastes 12:1. Este livro nos chama a atenção que a nossa vida, acima de tudo, nós devemos estar conectados a Deus. Devemos buscá-lo sem cessar, evitando que sejamos tomados pelo pecado. E nessa vida em que nós estamos atualmente vivendo, para além de tantos problemas que nós já tínhamos, juventude, é de emprego, é de um espaço para falarmos sobre aquilo que nós somos e para apresentarmos a Deus aquilo que são as nossas ânsias. A nossa saúde mental faz parte de um problema de saúde. Isto eu quero chamar a atenção a todos os jovens que, para além de tudo o quanto nós já estamos a fazer, as nossas escolas estão distantes
como nos outros anos, as nossas igrejas aparentemente distantes, você tem que saber que a minha saúde mental deve estar conectado a Deus. E a preocupação sobre esta pandemia não deve te consumir o tempo todo, não seja tomado por essa pandemia, porque tudo o que nós mentalizamos por muito tempo e com grande ansiedade acaba sendo mais problema que a própria doença. Ou seja, os problemas psicológicos, eles são mais fatais que os fisiológicos, porque as pessoas não conseguem ver o que está na sua mente, não conseguem perceber o que está te desgastando. Mas é importante que você higienize a sua mente. Não fique com tanto medo sobre o Covid. Vamos orar a Deus, porque Ele sabe o nosso amanhã, conhece o nosso futuro, fazendo ou usando as medidas de prevenção. Precisamos também viver com esperança nós como jovens, porque Deus derrama bênçãos, mesmo nós sem merecer essas bênçãos. E também muito importante que tenhamos atitudes positivas perante uma situação de aflição como esta. Buscar a Deus, reconhecer que o mundo está no meio de tanta gente, mas eu faço parte dele e Deus conta-me a cada minuto. Isto vai fazer com que você tenha força de seguir a Deus, de seguir aqueles que são os seus planos. Com isso, eu quero desejar a todos bom trabalho neste acampamento. Minha escolha totalmente viva. Esse é o nosso lema, por isso sempre iremos frisar a ele. Neste momento, estivemos aprendendo sobre a prevenção do coronavírus. Quero acreditar que o caro amigo aí desse lado faz uso da máscara, o álcool gel e evita o aglomerado das pessoas. Neste momento, vamos falar de um outro tema ainda mais interessante. Comemorar a vida livre das substâncias, ou seja, das drogas. Mas o que será comemorar a vida livre de substâncias? Fique aí ligado e acompanhe o nosso programa. Saudações. Em primeiro lugar, quero agradecer à organização por ter me confiado a responsabilidade de vir aqui perante jovens como vocês falar sobre um tema que é extremamente importante na nossa sociedade. A humanidade tem vivido situações extremamente complexas que estão ligados diretamente com o tema que nós vamos abordar hoje. É por essa razão que quero lhe fazer um convite especial para que tu permaneças e partilhe também este conteúdo. Convide amigos, familiares, aqueles que tu sentes que precisam ouvir esta mensagem. Porque hoje pode ser o dia que Deus vai precisar usar a mim, que Deus vai precisar usar a você para poder alcançar e transformar a vida de alguém. O tema que nos é proposto para tratar hoje, ele move e movimenta as organizações, tanto religiosas, assim como científicas, a nível mundial. O tema que nos propusemos a conversar com você é um daqueles que as organizações, sobretudo, que tutelam a saúde, têm adveras debatido muito ultimamente, e nós queremos te dizer que é um privilégio você poder fazer parte desta fala a essa hora. Nós vamos falar um pouco sobre as drogas, não talvez da forma como nós estamos acostumados a debater este tema, porque este tema de drogas está presente quase em vários lugares, e certamente se você é uma pessoa que existe, já ouviu falar deste tema, ou já vivenciou uma experiência sobre este tema. Talvez você conheça alguém que sofreu ou está sofrendo por causa do consumo das drogas. Ou, no entanto, é você pessoalmente que está passando por uma situação que está ligada diretamente ao consumo dessa substância. A Organização Mundial da Saúde indica que as drogas é um dos principais motivos do adoecimento psicológico ao nível mundial.
E quando o assunto é África, estreitamente em Moçambique, nós encontramos que os dados sobre os impactos que as drogas têm na vida das pessoas são dados extremamente nefastos e assustadores. Só para você ter ideia, boa parte dos transtornos mentais, como a esquizofrenia, as psicoses, delírios, alucinações, são motivadas pelo uso das substâncias psicoativas. É interessante falar isso, porque parece que ultimamente vivemos numa sociedade em que o comportamento do consumismo é extremamente elevado. Somos ensinados que, enquanto vivemos, temos que fazer tudo quanto a gente pode para aproveitar esta vida. E neste tudo que a gente pode, claro, sempre nos é recomendado o uso de um copo de vinho, o uso de um cigarro, o uso de cannabis sativa como uma forma de vivenciar esta vida. Porque a verdade é que hoje em dia ninguém quer ficar de fora. Os jovens estão interessados em consumir, consumir e consumir. No entanto, não paramos para analisar até que ponto esses nossos comportamentos, essa nossa necessidade de viver hoje intensamente, sem se preocupar com amanhã, pode trazer danos nas nossas vidas. Eu sei que você é um jovem, por isso não vamos ficar aqui nos ativer muito em definições sobre o que é uma droga. Certamente você já sabe muito bem que uma droga é qualquer substância que altera o funcionamento de qualquer pessoa. E a nossa posição sobre essa questão, ela é extremamente clara. Todo jovem sabe que a droga é perigosa, mas todo jovem, ao mesmo tempo, quer experimentar a droga. Mas também seria um pouco infeliz pela minha parte como psicólogo. Eu acho que este é um grande problema que nós temos de dizer que tudo é perigoso, sair à noite é perigoso, beber é perigoso, sem, no entanto, avaliar o que é que realmente as pessoas sentem, vivenciam quando consomem essa substância, ou quando consomem uma determinada substância. É preciso que nós entendamos sim que quando alguém consome uma certa substância, há um prazer. A pessoa sentirá realmente um prazer. Talvez naquele instante, sendo uma droga, por exemplo, depressora como o álcool, vai dar aquele sentido que uma droga como esta dá. Talvez será necessário dizer para a pessoa que ao consumir a cannabis sativa como uma droga estimulante, a pessoa sentirá realmente que foi estimulada. Existirá um prazer que a pessoa vai sentir. Portanto, não se trata apenas de eu estar aqui para levantar os riscos, mas também quero dizer que sim, realmente é possível que tu tenhas sentido ou esteja a sentir algum prazer nessa substância. Mas o que está em jogo é que quando nós começamos a balançar entre o benefício momentâneo que você vai conseguindo através do consumo e os impactos que este benefício momentâneo vai trazer a curto e a longo prazo na sua vida, sempre os riscos pesam maior. Acho que você não me percebeu. Eu vou tentar ser mais claro. Sim, se nós consumirmos a droga, ela obviamente irá nos proporcionar o prazer que nós precisamos naquele tempo. Talvez vai te fazer você esquecer os problemas que quer esquecer naquele instante de segundos. Ou, no entanto, te fará você ser extremamente energético, extremamente feliz naquele instante do momento. Mas a verdade é que aquela felicidade terá uma duração contada. Justamente porque as pesquisas indicam que os consumidores de substâncias, a cada dia que vão consumindo, o seu cérebro vai criando um mecanismo em que ele somente começará a sentir o prazer de viver, a sentir o prazer de fazer as coisas, a sentir o prazer de existir a partir de uma certa estimulação própria, neste caso que é a droga. Portanto, o que é que vai acontecer? É que sempre que a pessoa consumir, o seu cérebro vai precisando para alcançar o mesmo estado do prazer. Mas este consumir é que leva, na verdade, à dependência. E a droga,
é bem sabida por todos que, seja qual for, ela acaba interferindo no funcionamento global do ser humano. É justamente isso que nos leva a crer que o consumo dessa substância, seja moderado, seja de qualquer forma que você quiser aqui mencionar, continuará a ser de risco. Porque aquele que hoje é dependente começou como um experimentador e se tornou dependente. Aquele que é casual hoje, amanhã irá se tornar dependente, justamente por causa disso. A droga, quando entra no nosso sistema nervoso central, ele interfere no funcionamento dos neurotransmissores. Aqueles que deveriam ser produzidos devidamente, a droga pode inibir ou, no entanto, pode estimular a produção desses hormônios, sobretudo hormônios ligados ao stress, ao prazer, não é? À felicidade. Portanto, quando existe essa inibição desses hormônios, é que, de uma forma direta ou indireta, a qualidade de vida, a qualidade de emoções, a qualidade dos sentimentos dessa pessoa vai mudar de uma forma drástica. Então, é neste momento que a pessoa não consegue mais ter prazer, não consegue mais ter sentimento de satisfação se ela não usar uma substância. Portanto, eu acho que até aqui dá para você perceber por que é que nós não recomendamos o uso. E eu fiz um pequeno exercício sobre essa questão. Eu fui percebendo que em um leque de informações que você pode encontrar sobre as drogas, você vai encontrar uma dúzia de artigos que vão te falar dos benefícios. Mas você vai encontrar 1 milhão de artigos científicos que comprovam que a droga é extremamente nociva para o nosso organismo. Eu acho que isso é muito interessante. Repito, você encontra uma dúzia só de artigos científicos que comprovam alguns benefícios das drogas, ou seja, do consumo de substâncias psicoativas, sobretudo as recreativas. Mas você encontrará 1 milhão ou milhões de artigos científicos de diferentes lugares, tanto na psiquiatria, na psicologia ou em outros fóruns, incluindo como este que é religioso, que comprovam que esta droga é extremamente, ou as drogas são nocivas para o nosso organismo. Aliás, eu acho que você não precisa ir ao Google para pesquisar o impacto que as drogas têm na vida das pessoas. Basta simplesmente olhar para a sociedade em que vivemos hoje. Quantas pessoas que você conhece diretamente que foram frustrados seus projetos de vida por causa do consumo de substâncias? Quantas pessoas você conhece na sua vida que perderam lares, que frustraram a vida das crianças, que se tornaram homens extremamente agressivos por causa do uso de substâncias? Quantas pessoas? Quantas pessoas você conhece que estão nas ruas das cidades andando porque sofrem de uma patologia psicológica por causa do consumo das substâncias? Eu sempre digo e repito, existe uma razão para que as coisas sejam do jeito que elas são. Existe uma razão, acima de tudo, para que Deus tenha dito ou tenha inibido o consumo de substâncias psicoativas. Talvez porque o grande Criador, dentro da sua sabedoria, ele imaginava como é que o nosso mundo seria, como é que o mundo de jovens seria se esses consumissem as substâncias psicoativas. Quantos projetos? Agora, talvez é preciso também entendermos por que é que nós usamos as drogas. Por que é que os jovens ultimamente usam as drogas? Onde é que está a culpa? Seria importante, talvez você pode dizer isso, porque eu escuto muito isso, olha, você pode dizer, olha, psicólogo Cremildo, eu acho que uma das coisas que faz com que os jovens consumam as substâncias psicoativas é a maior disponibilidade. Porque realmente, com 100 meticais eu consigo comprar 3 cervejas.
Aliás, até temos uma forma de ver essa questão do álcool, não é? Algumas pessoas, quando são perguntadas, você consome drogas? Eles respondem, olha, eu não consumo drogas, só bebo álcool. Não é? Porque ultimamente temos a tendência de eliminar o álcool das drogas. Como se o álcool não tivesse todos esses riscos que nós estamos a mencionar. É certo sim que muitas pessoas hoje estão a sofrer por causa do consumo de substâncias como a cannabis sativa. Mas também é verdade que muitas pessoas estão a sofrer por causa do consumo do álcool. O álcool é um dos grandes motivos de muitos adoecimentos psicológicos. Então, muitas pessoas hoje, quando são perguntadas se consomem drogas ou não, respondem que não consomem drogas, só consomem o álcool. Então, talvez você diria que uma das soluções que nós precisamos para colmatar o consumo de substâncias psicoativas seria talvez fechar todas as fábricas. Lamento bastante, meu amigo, meu caro jovem, mas a indústria, ela não vai parar. Eles vão querer sempre produzir. Por mais que nós tomemos medidas como afastar as drogas das escolas, mas o jovem, mesmo assim, a paragem até em casa, tem 1 milhão de possibilidades de comprar as drogas. É por essa razão que fundamentar a solução na inibição da produção sempre será um mecanismo fracassado por nossa parte. Mas então, para a gente entender por que consumimos, é preciso, antes de tudo, conhecer bem o comportamento humano. Muitos jovens, quando são perguntados por que consomem uma certa substância, dentre vários motivos que nós encontramos, está um deles que eu mais gosto de ouvir. Eu consumo a droga porque ela me deixa feliz. Eu consumo a substância para que eu possa me sentir bem. Portanto, se esta pessoa precisa de uma substância para ter este bem maior que a felicidade, significa que naturalmente naquele momento não é ele que é feliz, mas ele é feliz simplesmente porque tem uma coisa que contribui para isso. Então esta felicidade, ela não pode acontecer se nós não tivermos a substância presente. É por essa razão que não é uma felicidade real. É interessante, é curioso, o ser humano, quando ele nasce já com todas as emoções já programadas para acontecerem. E uma das emoções que a pessoa nasce já com ela é a felicidade. Ou seja, nós, antes do nascimento, Deus nos programou para que sejamos homens e mulheres felizes. Mas, enquanto seres humanos, no processo de desenvolvimento, corremos tanto atrás dessa felicidade que ao ponto de nos envolvermos em comportamentos de risco, como o consumo de drogas, para alcançar aquilo que é nosso, aquilo que nós já fomos dados, aquilo que simplesmente precisamos encontrar. Portanto, um dos motivos é esse: os jovens querem a felicidade. Mas há outros também que consomem a substância porque entendem que a substância tem a capacidade de suprir as necessidades emocionais e as necessidades sociais, sobretudo quando essas pessoas enfrentam um determinado problema. Os jovens, quando passam de uma situação de traição amorosa, recorrem à substância. Os jovens, quando estão numa situação de desemprego, recorrem à substância. Os jovens, quando estão numa situação de conflito familiar, ou os pais são extremamente agressivos, recorrem às substâncias. Como se as substâncias tivessem o poder de resolver os problemas dessas pessoas. Em psicologia, nós chamamos isso de um mecanismo de fuga, ou simplesmente uma estratégia de coping, ou seja, aquilo que a pessoa faz para poder lidar com a situação estressante. Então, quando nós estamos perante uma situação de estresse
expostos a uma situação de grande stress, nós recorremos ao consumo de substâncias psicoativas como mecanismo para poder resolver o problema que está naquele exato momento. O problema disso é que nós nos focamos mais para coisas interiores e não nos focamos na resolução do problema que está em causa. E quanto mais vamos consumindo, o problema vai se acumulando, porque ele nunca se resolve com o consumo. Agora você entende como é que a coisa funciona? Entende porque que é tão arriscado nós centralizarmos os nossos problemas, a redução dos nossos conflitos no consumo de substâncias? Outro dado que não é menos importante, que eu não vou deixar de fazer referência, muitos jovens também consomem porque eles não aguentam a sua própria existência como seres humanos. Sabe, nós precisamos nos conhecer. Cada jovem precisa se conhecer. É preciso saber o que é que te faz feliz, o que é que te deixa triste, para que a sua felicidade não dependa do grupo ou de outras pessoas. Eu digo isso porque muitos jovens consomem a substância porque simplesmente querem ser aprovados num grupo de amigos, querem receber a aprovação dos outros, porque se você não bebe, você é matreco. Se você não consome weed, você não tem visão. Se você não consome liamba, que são linguagens muito usadas, é porque você de alguma forma não é muito significante. Portanto, se o jovem não tem uma identidade, não se conhece profundamente, não conhece suas emoções, não conhece o que é que move a sua vida, facilmente irá se deixar influenciar por grupo de pares. Portanto, muitos jovens e adolescentes consomem porque eles o fazem por causa da curiosidade de amigos que dizem: é preciso que tu consumas esse álcool para pertencer ao nosso grupo. E nós somos jovens, nós fomos nascidos, acima de tudo, para poder fazer o bem e influenciar aos outros. Pode ser que você esteja numa situação igual a essa, que sempre quando está com seus amigos, você se sente muito constrangido, porque eles querem beber e você não pode. Talvez porque você tem valores fortes. Mas pode ser que você tenta, mas não consegue, porque sempre tem uma força que te leva a fazer isso. Então é preciso que tu olhes muito bem essa questão. Eu não terminaria esta minha fala sem dizer para você o que é preciso ser feito para que, se você está nessa situação ou conhece alguém que está naturalmente passando por uma situação igual ao que nós descrevemos hoje aqui, possa fazer para poder ajudar esta pessoa. Nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não defendemos o consumo de substâncias psicoativas, mas acolhemos qualquer pessoa que esteja numa situação semelhante, porque nós reconhecemos que uma vez que a pessoa entra neste mundo, é extremamente difícil ela sair. A dependência é uma coisa extremamente difícil de lidar com ela. É por essa razão que os consumidores têm muitas dificuldades de sair assim que eles começam. Por isso que eu quero hoje recomendar a caro jovem que está a assistir neste momento algumas soluções. Algumas soluções que podem valer a pena. A primeira é essa: nós te acolhemos, nós te aceitamos, nós queremos que você venha até aqui, porque nós temos uma solução que é infalível. Nós temos aquele que tem a capacidade de tirar você independentemente da situação onde você se encontra. Este é um psicólogo dos psicólogos. Eu quero te recomendar alguém que vai te acolher. Esse alguém é responsável por mudança de milhões e milhões de vidas
a nível mundial. E certamente a sua pode ser uma delas. Esse alguém é Jesus. A primeira dica e a mais importante de todas é essa. Se você está numa situação igual à que nós descrevemos, entrega a sua dificuldade, a sua dependência a Jesus. Mas pode ser que você seja um jovem adventista e quer aprender a ajudar alguém. Outra coisa que eu vou recomendar para vocês, os jovens, é: nós não podemos ajudar as pessoas se não tivermos coração aberto para receber as suas dificuldades. As pessoas que consomem substâncias sofrem muito com isso. E quando elas aparecem até nós, a nossa responsabilidade é ajudar, é acolher, é permitir que essas pessoas se sintam bem. Isso não significa apoiar a prática do consumo, significa apoiar o ser humano para que ele entenda que tem uma chance, que essa chance só Jesus pode dar. A dependência é uma coisa muito difícil. As pessoas fazem promessas todos os dias: este é o meu último copo, mas nunca chega a ser o último. Vão bebendo, algumas tentam mudar e é difícil. Busquem ajuda, aproximem, venham até nós, porque nós vamos te apresentar um método infalível, que é um método de Deus, ele que transforma a sua vida. A todos os jovens que nos escutam, nós sabemos qual é o alcance deste programa. Nós queremos lhe fazer este convite: venha até nós. Eu, como psicólogo, ao longo do tempo, atendi vários casos de pessoas que sofriam da dependência química. Eles trabalhavam para alimentar um vício. Chegavam até a fazer dívidas para alimentar um vício do consumo de substância. Eu sei o quão isto é doloroso. Por isso que nós lhe fazemos este convite. Na igreja, o nosso voto é: quem nunca experimentou, nunca experimente. Os jovens da igreja devem se prevenir, se proteger. É estranho eu falar disso, mas eu falo disso porque eu sei que mesmo dentro nós temos tentações. E eu quero recomendar que possamos nos fortalecer cada dia em Cristo, para que em nenhum momento possamos cair nessa tentação. Muito obrigado a todos. Espero que este evento tenha sido importante para você, que este curto espaço de tempo tenha valido a pena para você, e que, acima de tudo, você seja o pioneiro para o empoderamento da juventude. Isso significa reunir suas forças, seus recursos, sua vontade, suas habilidades para ajudar qualquer pessoa que esteja nessa situação. Façamos mais campanhas, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para poder ajudar aqueles que realmente precisam. E nós nascemos para sermos felizes. E a felicidade nossa nunca deve depender nem de cigarro, nem de qualquer outra forma de substância, seja sintética, seja natural, seja de que forma. Porque a felicidade é uma dádiva que Deus deu a nós. Você é uma pessoa feliz e seja feliz. Uau! Foram 3 dias incríveis, de muito aprendizado. Juventude viva, minha escolha totalmente viva. Esse foi o lema que nos acompanhou ao longo de 3 dias. Queremos acreditar que foi uma bênção para todos que estiveram acompanhando esse programa. Neste momento, queremos nos despedir, na esperança de que voltaremos a nos ver muito breve. Mas antes de fecharmos com o nosso programa, vou convidar a Primrose para que possa nos dirigir algumas palavras. Queremos convidar a si que continue aí desse lado, acompanhando o que ela tem para nos dizer. Olá! Minha escolha totalmente viva! Minha escolha totalmente viva! Eu estou muito feliz de estar aqui convosco hoje
Infelizmente, já é o último dia. Estamos na reta final do nosso acampamento. Mas temos uma boa nova para vocês, todos que estão a nos escutar. Temos o projeto IEP, que está em 12 igrejas a nível de Mucuba. Este projeto está lá e temos mentoras, pessoas formadas e treinadas para poderem vos assistir dia a dia durante a implementação do projeto. Estou a falar da Igreja Caná, temos lá a irmã Chunica. Estou a falar da Igreja Central, está lá o irmão Arun, está lá a irmã Jacinta. Igreja Tomba de Água, temos a irmã Bélvia. Igreja Nova Jerusalém, a Cláudia. Igreja Laodicea, temos o irmão Egídio. Na Igreja de Mucapata, a irmã Rosa está lá. Na Igreja de Chimba, a irmã Teresa. Alto Macuvi, o irmão Valdemir. Na Igreja Jordão, o irmão Alfeio. Na Igreja Betania, irmã Guida. E por fim, na Igreja de Naminho, a irmã Lorita. O que é que as mentoras fazem dentro do projeto IEP? Elas criam grupos de amizade, que são grupos compostos por rapazes e meninas dos seus 20 a 24 anos. Tem grupos diferentes, tem de 6 a 14 anos e tem os de 15 a 24 anos. Lá vocês vão aprender muito como lidar com aspectos como raiva, brigas, como resolver de uma forma cristã, de uma forma amigável, não é? Vamos aprender habilidades para a vida. Estou a falar habilidades como saber como comunicar, saber liderar, não é? São várias técnicas que vocês lá vão aprender. Não só. Vamos falar também sobre saúde sexual e reprodutiva, dentro do contexto bíblico. Como é que eu, como jovem, posso viver a minha vida a responder o que Deus diz, mas ao mesmo tempo a me proteger do HIV. Não só o HIV, Covid-19, entre outras doenças que aparecem, que afetam a nossa saúde dia a dia. Vão aprender também várias outras atividades. Não só. Vamos brincar, vamos jogar. Temos lá clubes de futebol. Vamos fazer uma e outra coisa interessante para vocês poderem brincar dentro de um contexto cristão. Estão lá esses grupos nessas igrejas que eu falei e estão à vossa espera. Agora, neste momento eu vou dizer para você, minha amiga, para você, o meu amigo, o meu irmão, não venha sozinha. Traga a sua irmã, traga o seu amigo. Juntos vamos aprender e vamos construir um jovem forte que está esperando a vinda de Jesus Cristo. Até lá. O meu Senhor virá e não mais tardará. Podemos esperar que logo voltará. A festa está pronta, o mensageiro diz: pode sim os sinos tocar. O meu Senhor virá e não mais tardará. Podemos esperar que logo voltará. A festa está pronta, o mensageiro diz: pode sim os sinos tocar. Din-dom, din-dom, o noivo já chegou e a noiva ainda está. Din-dom, din-dom, quem está fora, fora está. Din-dom, din-dom, o noivo já chegou e a noiva ainda está. Din-dom, din-dom, quem está fora, fora está. O Senhor logo virá e os anjos cantarão. Glória, glória, aleluia. Lá, 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 lá. Santo e Rei, Santo e Rei, vivo Rei, Cordeiro de Deus. O Senhor logo virá e os anjos cantarão. Glória, glória, aleluia. Lá, 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 lá. Santo e Rei, Santo e Rei, vivo Rei, Cordeiro de Deus. Din-dom, din-dom, o noivo já chegou e a noiva ainda está. Din-dom, din-dom,
está. Dindom, dindom, o noivo já chegou e a noiva ainda está. Dindom, dindom, quem está fora, fora está. Quem está fora, fora está. Quem está fora, fora está. Até a próxima. Muito obrigada pela sua colaboração e por ter permanecido conosco ao longo desses 3 dias. Que o Senhor possa vos abençoar abundantemente. Zai mari kuzoni to